Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar aí com você, aluno da turma do TRE, do Ministério Público da União. Eu mandei para vocês o material, né, falando de conceito, classificação e poder constituinte. Eu espero que você tenha estudado, feito o exercício, né, vendo o gabarito, ver os pontos que você errou, que você acertou, perfeito? E eu sempre vou gravar um videozinho, botando alguns exercícios a mais, né, alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da prova. Embora a gente está apenas começando aqui, a gente ainda não está produzindo muito ainda, né? A gente ainda mandei o meu primeiro material, a gente ainda não tem um edital fortemente aí previsto, nada, né, de concreto, só cimento, como a gente fala. Brincadeiras à parte, eu vou trazer algumas questões que eu peguei, assim, que eu acabei encontrando, assim, conceitos básicos, classificação da Constituição e poder constituinte, que poder constituinte aborda muito a parte de processo legislativo também. Então vocês têm que estar bem disciplinados, bem forte, para quando vir um concurso já matar e garantir esses pontos, né? Pontos simples, claro, que sempre vão fazer diferença no final, beleza? Vamos lá, primeira questão aqui eu botei do CESP 2015, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Não sei se essa questão está no material, acho que não. A respeito das noções de Estado, matéria básica, matéria simples, matéria, na verdade, que não é tão cobrada assim para os concursos públicos, né? A matéria doutrinária, tá? Não tem previsão propriamente na Constituição, porém, é uma matéria assim, básica que pode ser o diferencial na hora da prova, né? A respeito das noções de Estado, governo e administração pública, julguem o item a seguir. Vamos lá, comigo. Primeiro aqui, povo, território e governo compõem os três elementos constitutivos do conceito de Estado. Na verdade, no material, se tu parar para pensar, no material tá povo, territórios e soberania. Na verdade, quando a gente bota aqui governo, doutrinariamente eles falam a expressão que governo soberano. Perfeito? Então, você viu na hora da prova governo, não se assuste, não é pegadinha, não é nada, é governo soberano. Então, na hora da prova, você viu povo, território e governo são elementos básicos do Estado. A questão está certa, perfeito? Algumas bancas utilizam povo, território e governo ou soberania. Perfeitamente, está certo na hora da prova, tá? Então, essa questão está o quê? Tá certinha, certo, perfeito? Então, bota essa observação no material, né? Bota essa OBS, observação no material, e toma cuidado com isso. Se cair na tua prova tanto governo soberano, tanto governo, tanto soberania, estão certos, você acerta a questão tranquilamente, perfeito? Agora a questão do CESP 2011, SERPRO, a questão de analista. Essa daqui você tem que tomar cuidado, ó. O conceito de Estado possui basicamente 4 elementos. Na verdade, se tu parar aqui, você já marcaria errado. Que na verdade ela possui o quê? 3 elementos. Então, você tem que separar isso. Na verdade, não são 4 elementos, e sim 3 elementos. Primeiro, nação. Opa, não é nação. É o quê? Você viu aqui anterior, é o quê? Povo. Povo é diferente de nação. Perfeito? Território tem. Governo tem. Soberania também tem. Perfeito? Então, na verdade, se tu parar para pensar, algumas bancas, elas falam assim, povo, governo e território, tá certo. Governo soberano, povo e território, também tá certo. Porque, basicamente, são 3 elementos que configuram o Estado, as noções de Estado, né? Os elementos do Estado é governo, o povo e o território, perfeito? Assim, não é possível que haja mais de uma nação em um determinado Estado ou mais de um Estado para a mesma nação, perfeito? A questão está errada. Questão errada. Maravilha? Tranquilo? Beleza, então vamos para a próxima. Em relação à classificação das constituições, um tema, na verdade, que é muito complicado para você estudar, né? Porque ele tem ali alguns embaraços, você não consegue classificar direitinho. Essa questão de 2012 do TJ, para o cargo de técnico, fala assim, ó, a Constituição Federal pode ser classificada quanto à sua
mutabilidade. É aqui que mora o problema. Por quê? Quando eu falo mutabilidade ou estabilidade, pode cair na tua prova, tá? Essa palavrinha aqui de mutabilidade, pode vir um nome de estabilidade. Então, se você vê na prova mutabilidade ou estabilidade, você mata num conceito básico. Quando eu falo estabilidade ou mutabilidade, eu estou falando do processo legislativo, perfeito? Então, se você vê na prova processo legislativo, você consegue observar o que ele está pedindo. Como rígida, então a Constituição Federal de 88 pode ser classificada quanto à mutabilidade, o processo legislativo como rígido. Um processo legislativo rígido é uma vez que não pode ser alterada com a mesma simplicidade com qual se modifica uma lei. Perfeito! A nossa Constituição Federal é uma Constituição rígida, porque o processo legislativo para mudança, né, da Constituição Federal é o quê? É um processo mais dificultoso. Tanto é que a primeira característica para o controle de constitucionalidade é o quê? É uma Constituição do tipo rígida, porque há uma supremacia da Constituição perante as demais leis. Então você vê exatamente a pirâmide de Kelsen exatamente no seu sentido. A Constituição Federal lá em cima e as infraconstitucionais, né, as leis infraconstitucionais embaixo. Porque é uma supremacia da Constituição. Porque o próprio processo legislativo para alterar a Constituição é muito mais difícil do que para alterar uma lei. Perfeito? Então a questão está certinha, a questão perfeita, a questão certa. Vamos lá. Agora, a Constituição Federal, elaborada por representantes legítimos do povo, né? O seu exercício foi por meio da representatividade popular. Legítimos do povo. É exemplo de Constituição que outorgada, a questão está errada. Quanto à sua origem, né? Ela pode ser o quê? Promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada, perfeito? Então, você tem que separar exatamente esses conceitos. Então, quanto à sua origem, quanto ela vem, se origina, a gente tem que tomar cuidado. Ela é promulgada ou outorgada. Como é representante legítimo do povo, é a promulgação indireta por meio dos representantes. Não é a promulgação direta, porque não foi o povo diretamente que promulgou, né? Então, a questão está... Opa, eu ia botar certo aqui, nada, merda nenhuma. A questão errada. Foi tranquilo? Maravilha, beleza? Então vamos para a próxima aqui. Próxima questão. Outorgada por uma Assembleia Constituinte, a Constituição Federal de 88 é também classificada como escrita. Então vamos lá, começando aqui, né? Ela é escrita quanto à sua forma, ou ela é escrita ou não escrita. Ela é formal, é o seu conteúdo. Seu conteúdo é formal ou material? Formal. Tudo que está na Constituição, para ser alterado, tem que passar pelo processo legislativo, independente se a matéria versa sobre conteúdo constitucional ou não. Perfeito? Então, a nossa Constituição Federal, ela também é analítica quanto à sua extensão. Quanto à sua extensão, ela é analítica ou ela é o quê? Sintética, reduzida, também pode ser cobrada em prova. Analítica pode vir uma palavra prolixa, né? Ela é longa, ela é grande, ela é extensa, 250 artigos, perfeito? Quanto à extensão, analítica. Ela também, quanto à sua origem, ela é dogmática, né? E também ela é rígida, perfeito? Também quanto à sua mutabilidade. Questão aqui certo, aqui certo, aqui certo, aqui certo e aqui certo. Porém, essa questão está errada, porque a primeira palavrinha vem o quê? Outorgada. Ela não foi outorgada, ela foi o quê? Promulgada. Então, questão errada. Foi, galera? Tranquilo? Poder constituinte, segundo a doutrina, os procedimentos de reforma constitucional para reformar, né? Para modificar o texto constitucional, classifica-se emenda constitucional e a emenda de
revisão. Não tendo esse último, a emenda de revisão, sido aceito pela Constituição Federal de 88. Errado, está lá no ADCT, né? Artigo 2º ou 3º da Constituição, acho que é artigo 2º, que fala que a Constituição será revista após 5 anos da sua promulgação, né? Após 5 anos da data da promulgação, pela maioria absoluta em sessão unicameral do Congresso Nacional, vai ser feita uma revisão constitucional. Questão errada, porque a revisão também está previsto no texto constitucional. Perfeito? Próxima questão aqui para a gente finalizar. Considere que por emenda constitucional tenha sido expressamente revogada a previsão do voto direto, secreto, universal e periódico, que é cláusula pétrea. E em seguida, por nova emenda, tenha estabelecido o voto censitário e aberto, né? Então, antes o voto era secreto e universal. Agora o voto é aberto, não é mais secreto e não é mais universal, é censitário. Nessa situação, as mudanças efetivadas, apesar de questionáveis socialmente, estão de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro. Questão errada, não posso ter emenda tendente a abolir uma cláusula pétrea. É limitação do poder constituinte derivado, perfeito? Ele está limitado a essa, na verdade, essa limitação material, que são as cláusulas pétreas. Perfeito, galera? Um forte abraço aí, continue nos estudos. Próxima semana, envio de material, né? Estatuto. Eu acho que é estatuto, é direito administrativo ou estatuto, agora eu esqueci. Eu acho que é estatuto, é a lei 8.112. E a gente vai abordar aí determinadas questões, teoria, e eu vou estar ajudando aí nessa parte. E bola pra frente, beleza? Agradeço aí a participação, manda aí os comentários no YouTube, pode mandar comentário no meu YouTube, e sempre aí vou estar analisando tudo, e a gente vai estar estudando aí, beleza? Um forte abraço, agradeço desde já a participação de todos, e bons estudos.